A palavra do cego de Jericó, eu aprendo que o cego, chamado Bartimeu, ele estava sentado e ele ouviu que vinha Jesus. De alguma forma, ele ouviu, ele conhecia a voz de Jesus, que ele não enxergava, ele era cego. Mas ou ele escutou a voz de Jesus, ou alguém falou para ele, ou ele escutou alguém chamando Jesus, mas ele sabia quem era Jesus. Ele sabia, ele conhecia as Escrituras, porque ele falou Jesus, filho de Davi. Então ele sabia que ele era o Messias. E ele estava assentado. Ele era cego. Ele estava assentado. Ele clamou. Ele ergueu a voz. Então ele começou a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Teve gente que falou para ele se calar, mas cada vez mais ele gritava mais, ele clamava mais. E quando Jesus vai, ele para, e escuta. Ele pede para chamar ele, os discípulos vão lá, chamam ele, levam ele até Jesus, chegam até, falam, tem bom ânimo, você vai ser atendido, Jesus quer falar contigo. Então Jesus pergunta, Jesus sabe de tudo, mas Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? E ele vai falar: quero ver, eu quero ter vista. Eu acredito que ele era cego de nascença, porque aqui tem dizendo: eu quero ter vista. E ele era mendigo, ele era mendigo. Jesus foi e disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que é que eu tiro desse finalzinho aqui? Se a gente for pensar, e raciocinar na palavra, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Também fala que Jesus, ele é o Verbo que se fez carne, e que habitou entre nós. Então, assim, ele é a palavra viva. Jesus é a palavra viva. Toda a Bíblia, como se diz, muitos dos acontecidos aponta para Jesus, aponta para Jesus, é a sombra, aponta para Jesus. Então, assim, ele é a profecia, ele é a profecia que se tornou realidade. Ele é a palavra que se tornou realidade, porque já existia essa profecia, que o Messias iria vir, o menino ia nascer, e muitos criam, apesar dos problemas, mas eles criam nessa palavra, na palavra dos profetas, que vem de Deus. Então Jesus, ele se tornou realidade, ele é a palavra viva. Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra viva. E o que eu entendo aqui do cego e de Jesus, disse assim: vai, a tua fé te salvou. Então vamos raciocinar. A palavra viva é Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então a fé vem pelo ouvir Jesus. Podemos dizer assim: a fé vem pelo ouvir a palavra, a fé verdadeira, a fé sobrenatural. A fé vem por ouvir a Jesus, que Jesus é a palavra viva. Então, aquele cego, ele ouviu a palavra, Jesus, ele sabia, que Jesus era o filho de Davi, estava na profecia, nas promessas. Ele
por alguma forma ele soube que Jesus estava passando ali. Ele era cego, ele não via, mas ou alguém falou para ele, ou ele escutou a voz de Jesus, não sei, mas e ele conhecia, não sei, já tinha escutado a voz de Jesus, mas ele sabia quem era Jesus. E ele começou a clamar, foi a oportunidade dele, ele começou a clamar. Então, a palavra vira para ele e diz: o que é que quer que eu te faça? A palavra. E ele disse: eu quero ver. Ele tinha certeza que iria ser curado, porque ali era a palavra viva. E a palavra vai e fala para ele: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Significa o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, foi por ouvir Jesus que ele foi salvo. A fé vem por ouvir a palavra. Então, se a fé dele salvou ele, é porque ele ouviu Jesus e aí ele teve fé. Ele conhecia Jesus e aí ele teve fé. Ele conhecia a palavra na boca dos profetas e aí ele teve fé. Então a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé. A fé dele. Mas a fé veio por ele ouvir a palavra. A fé veio por ele ouvir Jesus. Então a própria palavra estava ali na frente dele, materializada. A palavra viva vai e vira para ele e diz: a tua fé te salvou. Porque Jesus sabia. Jesus sabe do nosso íntimo. Jesus vai e fala para ele: a tua fé te salvou. A tua fé. Você tem fé. Você tem fé. Você tem fé porque eu sei que você me escutou. Você é cego, era cego, mas você me escutou e você clamou, você confiou, você acreditou, porque você se relacionou comigo. A fé vem pelo ouvir a palavra, então tem que ter um relacionamento. Você se relacionou comigo, então pode ir, você está salvo. Você está salvo. E o que é que o cego faz? Ele seguiu Jesus, agora ele está vendo. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Então, é isso que eu aprendo nessa passagem. Marcos 10, 46 ao 52.